Milionário surpreende ao descobrir amor oculto e derrotado limpando o chão da empresa. Heitor, o gênio da arquitetura, famoso por erguer os mais deslumbrantes arranha-céus de Brasília, nunca imaginou que o destino o surpreenderia assim. Aos 38 anos, criando um império de luxo e prestígio, ele havia esquecido o gosto amargo do passado. Então, uma manhã qualquer, ao descer do elevador de seu luxuoso edifício, cruzou com Laura. Ela, agora uma faxineira, estava lá, de joelhos, limpando o chão brilhante que ele mesmo projetara. Os olhos dele se arregalaram. Laura, a jovem que um dia foi seu mundo, agora ali, escondida entre vassouras e baldes. O aperto no peito de Heitor veio instantâneo. Como aquilo era possível? Os sussurros da vida, a ironia de encontrá-la assim, na cidade que ele dominava. Ele logo se lembrou dos risos, dos sonhos, dos planos que compartilharam, tudo sepultado sob as pedras de uma vida forjada na riqueza. Laura levantou o olhar. A surpresa em seu rosto se transformou em um misto de tristeza e raiva. Ela nunca havia esquecido Heitor, mas tinha certeza de que o destino era cruel. A expressão dela tinha um corte profundo, um reflexo de noites mal dormidas e de escolhas difíceis. E naquele momento, ele sentiu o peso de sua própria felicidade, que parecia tão vazia ao lado dela. Com o correr do dia, Heitor não conseguia se livrar dos pensamentos sobre Laura. Ele se lembrava de como ela o incentivara, como sempre acreditou nele quando ninguém mais o fazia. Mas foi Tiago, seu irmão e sócio, que sempre levantou a bandeira da ambição sem limites, colocando o lucro acima de tudo. E agora, nessa história de reencontro, Tiago também via Laura como uma ameaça. Para ele, ela era um estorvo, um eco do passado que poderia despertar as fragilidades de Heitor. Assim, começou seus jogos traiçoeiros, manipulando a situação para desacreditar Laura, fazendo-a duvidar de si mesma. Na festa de gala da empresa, Laura aparece. Os convidados a olhavam, murmurando em admiração. Heitor não podia acreditar. Ela estava radiante, mas as inseguranças também a perseguiam. No meio da festa, um embate emocional irrompeu. Olharam-se intensamente e as palavras foram deixadas de lado. O que realmente importava parecia ser o que já não diziam. Você não pertence a este lugar, sussurrou Tiago, a voz cortante como um chão hostil. Laura hesitou, seu coração acelerando. O que Heitor pensava? Ele estava ao lado dela, mas havia um tumulto por dentro, um tira e põe de sentimentos. Com o escândalo de fraude envolvendo Tiago à espreita, Heitor e Laura perceberam que precisariam unir forças. As sombras do passado começavam a se dissipar e novos laços se formavam. Naquele momento crítico, Heitor tomou uma decisão. Com um simples anel, ele queria fazer uma nova proposta a Laura, um símbolo de comprometimento, um pedido de segunda chance. Mas então, o toque vibrante de um celular interrompeu a cena. Ele olhou para a tela, o coração disparando. Uma mensagem desconhecida. E segredo aquele aviso poderia revelar sobre Tiago? A tensão no ar era palpável. A verdade estava prestes a vir à tona. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Heitor olhou para a tela do celular, o coração batendo forte. A mensagem desconhecida cintilava como um farol, iluminando a escuridão. Ele hesitou. O mundo ao seu redor desaparecendo. Laura o observava. A expectativa no olhar dela, quase palpável. O que poderia ser tão urgente? Ele clicou na mensagem. A tela piscou e em segundos revelava um vídeo. Uma gravação do escritório da empresa mostrando Tiago em uma conversa animada, aparentemente inofensiva, até que ele torceu o rosto. Ana, uma das funcionárias, estava ali e as palavras que saíam da boca de Tiago eram frias, malignas. Se você não se livrar dela, vou acabar com você, dizia. Heitor sentiu o estômago revirar. Sua mente não conseguia processar. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Assim, ali em meio à festa luxuosa. Com o cheiro de perfumes e risadas ao fundo, ele finalmente viu Tiago como realmente era. A ambição desmedida do irmão agora se mostrava como um veneno, uma traição escondida atrás de sorrisos. O peso dessa revelação lhe deu um nó na garganta. Tiago, murmurei, o nome saindo como um sussurro. Laura percebeu algo errado e aproximou-se, buscando entender. O que houve? Seus olhos estavam preenchidos de preocupação. Com a voz embargada, Heitor simplesmente virou o celular para ela. Laura viu a imagem de Tiago e a cor de seu rosto mudou. Ele não era apenas o sócio cuidadoso que parecia. Era um manipulador, alguém disposto a tudo para preservar seu domínio. E se aquilo já não fosse o bastante, Tiago continuou. Uma nova mensagem chegou, alertando sobre uma prática arriscada: manipulação de documentos, falsificação de assinaturas, tudo para enriquecer em cima de contratos duvidosos. A festa ao redor deles parecia se desvanecer. As conversas tornaram-se murmúrios distantes. Heitor sentiu que o mundo girava ao contrário, cada segundo uma batida frenética em seu peito. Ele está me usando, Laura. Acredita que pode se livrar de mim? Cada palavra de Tiago ecoava em sua mente. Ele sempre teve medo de você. Ele sabe do que você é capaz. O olhar de Laura endureceu. Uma mistura de compreensão e raiva emergiu. Mas quando a verdade começou a morder, um grito cortante ecoou pela sala. Um dos funcionários, que sempre fora próximo de Heitor, desabou no chão, convulsionando. As risadas cessaram. Os rostos se tornaram pálidos. E um alvoroço tomou conta do ambiente. Laura correu em direção ao homem caído, enquanto Heitor sentia a adrenalina percorrer suas veias. O caos se espalhou. As pessoas começaram a gritar, chamar por ajuda. Ele mal percebeu quando um copo de champanhe derramou em sua roupa. Estava fixado na cena à sua frente. O medo de perder alguém estava muito presente, e ele queria descer até o chão, mas havia um vazio de horrível compreensão pulsando. Tiago, o que você fez? Heitor cochichou enquanto sua mente corria em busca de respostas. A máscara do irmão estava se desfazendo bem diante dele. Laura, agachada, examinava o homem desmaiado. Ele não estava reagindo. Alguém chamou o médico. Mas Heitor teve a certeza de que a situação ia muito além de um ataque de pânico. A raiva e a confusão se misturavam em sua cabeça. Tiago estava em perigo,
Mas não era apenas o homem caindo que importava. Era tudo. Era a própria fundação de sua vida que estava ruindo. A festa, que antes parecia um sonho, agora era um pesadelo horrendo. Laura olhou para Heitor, e o que ele viu em sua expressão era algo mais profundo que palavras. Determinação, com um último olhar ao celular a brilhar em sua mão. Cada garrafa de champanhe se tornava um símbolo do que estava por vir. A verdade seria revelada, e Heitor não tinha ideia do quão devastador seria o impacto. O que Tiago estava prestes a fazer mudaria tudo. O que estava escondido nas sombras ainda o que a verdade chamaria à luz. Laura olhava para Heitor, preocupada. O homem caído no chão parecia um amigo querido, e o desespero era palpável. Ela transmitia determinação, mas o rosto de Heitor estava pálido. A mente dele fervilhava com a revelação sobre Tiago. "Temos que fazer algo!" ele gritou. Mas quando seu olhar se fixou no celular, outra mensagem chegou. Era de uma fonte desconhecida. "Heitor, você precisa saber a verdade sobre seu irmão. A vida de Laura está em perigo." O coração dele disparou. O que isso queria dizer? A mensagem não trouxe um nome, nem mais informações. Apenas um aviso aterrorizante. O mundo à sua volta parecia desaparecer, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Laura se levantou e Heitor quase gritou para ela voltar. "Espere!" Mas a urgência motivou a agir. Ele se adiantou, ainda com o celular em mãos, a mensagem piscando como um farol em meio ao caos. "Laura!" Ele agarrou pelo braço assustado. "Olha isso! Precisamos entender o que está acontecendo." Mas Laura já tinha se afastado, se misturando com a multidão que começava a gritar por socorro. A cena se assemelhava a um pesadelo. Os rostos dos convidados se tornaram sombras de pânico. E a música festiva, agora, era substituída por caos. Tiago se afastou, os olhos arregalados, mas não era por medo. Ele sorria, um sorriso que revelava algo mais que simples nervosismo. Como se a cena estivesse acontecendo exatamente como ele planejou. Isso fez o sangue de Heitor ferver. Ele nunca tinha olhado para o irmão com tanta desconfiança. Uma raiva ardente se formou dentro dele. Então, algo inesperado aconteceu. Na agitação, uma mulher entre os convidados, com um vestido dourado que reluzia sob as luzes, começou a se mexer furiosamente. "O que você está fazendo aqui, Laura?" gritou, o tom penetrante e acusatório. Era Ana, uma funcionária dedicada, mas agora com uma expressão de fúria. E antes que Heitor pudesse reagir, ela jogou um copo de bebida na cara de Laura, cuspindo as palavras: "Você não merece estar aqui." Ele foi claro quando pediu para você sair da vida dele. Heitor ficou chocado. Ele nunca imaginou que Tiago pudesse fazer isso com alguém tão próximo. Mas a reação de Laura não era de sujeição, era de revolta. "Você não sabe o que está dizendo!" ela gritou de volta, o olhar determinado. O que estava acontecendo ali? Toda a festa se tornara uma arena de traumas e revelações. Mas foi nesse momento que Heitor percebeu. Ele olhou para a expressão de Tiago, que observava tudo com um sorriso satisfeito. Tiago não só tinha manipulado a situação, mas também deixou claro que havia um contexto sombrio por trás de sua ambição. O medo de que Laura pudesse revelar algo, talvez segredo sobre a empresa ou sobre ele mesmo, começou a tomar forma. Heitor sentiu o nó na garganta aumentar. No calor daquele momento,
uma sirene começou a soar ao longe. Polícia? O que mais estava a caminho? O que Tiago havia feito? A tensão aumentou e a multidão começou a se dispersar. O rosto de Laura refletia confusão, e Heitor sentiu que o tempo havia congelado. Se antes estavam simplesmente lutando contra um irmão ambicioso, agora haviam entrado em um campo de batalha encharcado de segredos obscuros. E enquanto o cenário se desdobrava, a mensagem no celular de Heitor ainda brilhava intensa e ameaçadoramente. A verdade que estava escondida estava prestes a ser revelada. Mas a que preço? Precisamos sair daqui, ele gritou. Mas Laura hesitou. E Tiago? Ele não sabia como responder. Os olhos dele se encontraram, reconhecendo a gravidade da situação. Tudo o que conheciam estava em xeque. O mundo girava e a verdade estava prestes a explodir. Que segredos seriam expostos? Que laços seriam rompidos? O que mais Tiago estava escondendo? A história não fazia sentido. E o maior choque ainda estava por vir. Heitor olhou nos olhos de Laura, o medo e a confusão estampados em seus rostos. Precisamos sair daqui! Ele gritou de novo, mas Laura hesitou. E Tiago? Um arrepio percorreu a espinha dele. Ela tinha certeza de que Tiago estava por trás de tudo isso. Mas e se ele estivesse jogando um jogo maior? O tumulto ao redor parecia aumentar. As sirenes se aproximavam e Heitor sentiu que o chão se movia sob seus pés. Laura estava ali, determinada, mas a presença de Tiago como manipulador em segundo plano pesava no ar. Então, antes que Heitor pudesse puxá-la para longe, alguém gritou por cima da multidão. Ele está vindo! E todos olharam na direção da entrada. Tiago. Ele estava lá, um sorriso sarcástico no rosto, estranhamente calmo. O olhar dele cravou em Heitor, e a tensão cresceu como um cabo de violão prestes a estourar. O que você fez, Tiago? Heitor gritou, a raiva fervendo em suas veias. O que você tentou esconder de mim? Tiago apenas riu, um som frio e vazio. Na verdade, Heitor, você não faz ideia do que está acontecendo, não é? Está prestes a descobrir a verdade. E ela é difícil de engolir. E com isso, ele começou a se mover entre os convidados, como se estivesse conduzindo uma dança macabra. Laura o seguiu com o olhar, confusa e preocupada. Precisamos ir. Ela puxou Heitor, mas ele permaneceu fixo no lugar. A frustração crescia, como um balão prestes a estourar. De repente, a porta do salão se abriu com um estrondo. Um homem entrou, ofegante, com uma expressão que pegou todos de surpresa. Ele usava um terno escuro e a gravata estava desfeita. Heitor, você precisa ouvir isso! O homem parou, olhando de Tiago para Heitor, e então lançou a bomba. Tiago, não é seu irmão! O silêncio desceu sobre a sala, pesado e denso. O que você está dizendo? Heitor mal conseguiu entender. Ele é meu irmão! Você tem que estar errado! Mas as palavras não saíram da boca do homem. A verdade pairava no ar como o cheiro de um incêndio, avassalador e inesperado. Tiago, que até então parecia desfrutar do espetáculo, ficou instantaneamente pálido. O sorriso desapareceu e sua expressão se transformou em raiva. Cale a boca! Você não sabe do que está falando! Mas havia um tremor na voz dele, uma fissura em sua armadura. Eu me certifiquei de que você nunca soubesse. O homem prosseguiu, olhando diretamente para Heitor. Você é filho de outra mãe. Tiago é seu meio-irmão e há muito mais envolvido do que vocês dois podem imaginar.
Um turbilhão de emoções inundou Heitor. A sensação de traição era agonizante. Tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou, com o coração na garganta. E enquanto os murmúrios começavam a se espalhar entre os convidados, os rostos se tornaram máscaras de choque e incredulidade. Laura estava paralisada, o olhar num ponto fixo. Mas então se virou para Heitor. O que isso significa? O que mais você não sabe? A frustração no rosto dela fez Heitor querer gritar, mas ele só conseguia processar a dor e a confusão. As sirenes agora ecoavam cada vez mais perto. Ele respirou fundo, tentando reunir suas forças, mas a imensidão da revelação bateu como um golpe. O que ele realmente sabia sobre Tiago? E se toda a vida que acreditou ser real, todo o amor que sentia, era apenas uma fachada? A verdade estava escapando entre seus dedos. E o que mais poderia se revelar? O ar estava pesado, e antes que alguém pudesse falar, uma explosão de vozes ecoou dentro da sala. Alguém gritou, "Você vazio!" E as palavras cortaram o ar. Como você pôde? A raiva tomou conta. Tiago, agora com o rosto descomposto, procurava uma saída, um escape. Mas a verdade estava ali, presente e poderosa. Heitor sentiu o seio apertar. Ele precisava entender. Precisava de respostas. E o tempo estava se esgotando. O que ele faria com essa nova realidade? Uma bifurcação se formou em sua vida. E os caminhos a seguir agora pareciam sombrios e incertos. Os olhares de todos estavam fixos nele e Tiago. A tensão no ar era palpável. O que está acontecendo, Tiago? Ele se virou. É essa a pergunta que todos queriam fazer. Mas a resposta estava escondida. E algo lhe dizia que a verdade poderia ser a mais devastadora de todas. O que mais estava prestes a ser revelado? E quanto tempo ele teria antes que tudo o que amava se transformasse em cinzas? Heitor mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. A revelação do homem sobre Tiago ter outro pai ecoava em seus pensamentos, como uma badalada de sino em dia de tempestade. Ele olhou para Tiago, que estava paralisado. Seu semblante exibia uma mistura de fúria e incredulidade. Os convidados ao redor começaram a sussurrar. O clima tenso era palpável. Cala a boca, você não sabe de nada. Tiago disparou, mas a hesitação em sua voz era evidente. As pessoas começaram a se mover, algumas em direção à porta, outras olhando entre Heitor e Tiago, buscando sentido em meio a um caos que estava se desenrolando rapidamente. Heitor sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Ele se virou para o homem que havia feito a revelação, a urgência tomando conta de seu ser. Como você sabe, o que mais está escondido? A história do seu passado é muito mais complexa do que imagina. E Tiago está envolvido em algo muito maior do que irmãos brigando por poder. Os olhos do homem fixaram-se em Tiago, e os murmúrios aumentaram entre os convidados. Ninguém sabia o que fazer. O pânico estava à espreita. Nesse momento, as luzes do salão começaram a piscar. O barulho das sirenes se aproximava, e um sentimento de desespero tomou conta do ambiente. Tiago, percebendo a reviravolta, começou a se afastar, mas Heitor não podia deixar que ele escapasse. Você não vai sair assim, Tiago. O que mais você está escondendo? Heitor avançou em direção ao irmão, quando, de repente, um estrondo pode ser ouvido à distância. Todos se viraram para a porta. A força vibras. E o que aconteceu em seguida
transformou o pânico em horror. A porta principal se abriu abruptamente e, em meio ao caos, uma figura alta e encapuzada entrou, uma arma em punho. O salão ficou em silêncio. A tensão era insuportável. "Ninguém se mexa!" a pessoa gritou, sua voz grave, preenchendo o espaço. As pessoas começaram a gritar. O medo ficou estampado nos rostos. Heitor olhou para Laura, que estava paralisada, os olhos arregalados em choque. Tiago, agora, visivelmente apavorado, ficou atrás de Heitor, como se quisesse se proteger. "Laura, fique atrás de mim!" Heitor se virou rapidamente, o coração disparado. A figura encapuzada olhou para Tiago e um sorriso torto se formou sob o capuz. "Realmente achou que poderia escapar do seu passado, não é?" disse a voz, soando como se estivesse se divertindo. Heitor sentiu seu mundo desabar. O que Tiago havia feito? O que mais ele esconderia? A sala estava em tumulto, mas todas as atenções agora estavam na figura ameaçadora. "Você sabe a verdade sobre ele e essa é a sua chance de terminar com isso!" prosseguiu a voz, e a confirmação de um antigo segredo pairava no ar. "Não! Você não pode fazer isso!" Tiago gritou, finalmente demonstrando o medo que havia escondido sob a fachada de confiança. Mas a figura apenas riu, uma risada vazia e cruel, que ressoou e fez o sangue de Heitor ferver. "Vocês pensam que são os únicos a ter segredos? O jogo está apenas começando, e a verdade vai custar muito mais do que vocês imaginam." Então, com um movimento brusco, a figura apontou a arma para o alto, fazendo disparar uma rajada de tiros no ar, causando um desespero absoluto. Gritos aumentaram, as pessoas correndo em direção às saídas. Mas a atenção de Heitor estava fixada em Tiago e na figura. O irmão dele estava pálido. A máscara de controle finalmente parecia ter caído. "Você está em perigo, Tiago." "O que você fez?" Heitor gritou, as palavras saindo como um golpe no estômago. Mas Tiago apenas sacudiu a cabeça, o olhar perdido. Ele sabia que algo estava prestes a se desenrolar de maneiras que eles jamais poderiam prever. E assim, enquanto a confusão tomava conta do salão, uma nova verdade começou a se formar. O que mais estava por trás daquela máscara de normalidade? O que Tiago havia feito para trazer aquele terror à sua porta? As respostas se escondiam nas sombras, esperando para serem reveladas, e Heitor sentiu como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo do qual não haveria retorno. Heitor mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. A revelação do homem sobre Tiago ter outro pai ecoava em seus pensamentos, como uma badalada de sino em dia de tempestade. Ele olhou para Tiago, que estava paralisado. Seu semblante exibia uma mistura de fúria e incredulidade. Os convidados ao redor começaram a sussurrar, criando uma atmosfera pesada. "Cala a boca! Você não sabe de nada!" Tiago disparou, mas a hesitação em sua voz era evidente. Heitor sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer com isso?" Ele se virou para o homem que havia feito a revelação, a urgência tomando conta de sua mente. "Como você sabe? O que mais está escondido? A história do seu passado é muito mais complexa do que imagina. E Tiago está envolvido em algo muito maior do que irmãos brigando por poder." Os olhos do homem fixaram-se em Tiago, e os murmúrios aumentaram entre os convidados. A tensão estava se transformando em pânico. Nesse momento, as luzes do salão começaram a piscar, e um sentimento de desespero tomou conta do ambiente. Tiago, percebendo a reviravolta, começou a se afastar, mas Heitor não podia deixar que ele escapasse.
Você não vai sair assim, Tiago. O que mais você está escondendo? Antes que Tiago pudesse responder, um estrondo pode ser ouvido à distância. Todos se viraram para a porta, e o que aconteceu a seguir transformou o pânico em horror. A porta principal se abriu abruptamente, e em meio ao caos, uma figura alta e encapuzada entrou, uma arma em punho. O salão ficou em silêncio. A tensão era insuportável. Ninguém se mexa! A pessoa gritou, sua voz grave preenchendo o espaço. As pessoas começaram a gritar, o medo estampado em seus rostos. Heitor olhou para Laura, que estava paralisada, os olhos arregalados em choque. Tiago, agora visivelmente apavorado, ficou atrás de Heitor, como se quisesse se proteger. Laura, fique atrás de mim! Ele se virou rapidamente, o coração disparado. A figura encapuzada olhou para Tiago e um sorriso torto se formou sob o capuz. Você realmente achou que poderia escapar do seu passado, não é? Disse a voz com um tom de zombaria. Heitor sentiu seu mundo desabar. O que Tiago havia feito? O que mais ele esconderia? A sala estava em tumulto, mas todas as atenções agora estavam na figura ameaçadora. Você sabe a verdade sobre ele? E essa é a sua chance de terminar com isso, prosseguiu a voz. Não, você não pode fazer isso, Tiago gritou, finalmente demonstrando o medo que havia escondido sob sua fachada de controle. Mas a figura apenas riu, uma risada cruel que fez o sangue de Heitor ferver. Vocês pensam que são os únicos a ter segredos? O jogo está apenas começando, e a verdade vai custar muito mais do que vocês imaginam. Então, com um movimento brusco, a figura apontou a arma para o alto e disparou uma rajada de tiros no ar. O som do eco e o susto provocaram um desespero absoluto. As pessoas começaram a correr em direção às saídas, mas a atenção de Heitor estava fixada em Tiago e na figura. E então tudo mudou. No meio do alvoroço, enquanto todos tentando escapar, Heitor viu algo cair das mãos da figura encapuzada. Um dispositivo pequeno e negro, que começou a piscar. Antes que ele pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora tomou conta do salão. A luz se apagou e tudo se tornou caos. Quando a poeira assentou, Heitor olhou ao redor. A cena era de desespero total. Algumas pessoas gemiam, outras estavam paradas em choque. E ali, entre os escombros e gritos, alguém se aproximava. Era Laura, com um uniforme de segurança, mas seu olhar era diferente. Ele não reconhecia mais aquela mulher corajosa. Você não deveria ter vindo aqui, Heitor. Esta não é sua luta, ela disse, a voz fria, como se uma barreira invisível a separasse dele. Foi como se o chão sob seus pés sumisse. Laura! O quê? Ele piscou tentando entender enquanto o caos ao redor continuava. Mas ela apenas balançou a cabeça, um gesto que parecia impermeável. Eu sei sobre Tiago, e não é só isso. Você vai descobrir a verdade, mas talvez você não goste do que vai encontrar. O que mais Tiago havia feito? E mais importante, quem era o verdadeiro inimigo? Ele olhou para Tiago, agora sentado no chão, a expressão dele confusa e desesperada. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava prestes a desmoronar mais uma vez, e Heitor estava na linha de frente, sem saber em quem poderia confiar. O que estava em jogo mudaria tudo, e a hora de decidir estava se aproximando rapidamente. Heitor mal conseguiu processar o que Laura tinha acabado de dizer. O caos ao redor deles parecia distante. Suas palavras ecoando em sua mente como um mantra. Esta não é sua luta.
O que ela queria dizer com isso? O que mais Laura sabia sobre... Ele sentiu a adrenalina pulsar nas veias. Laura, espera! Não podemos apenas ficar aqui! Ele queria puxá-la para longe, mas ela estava imóvel, como se uma força invisível a mantivesse no lugar. Então, a figura encapuzada se aproximou ainda mais. Ele podia sentir a tensão aumentar, um nó se formando em seu estômago. O tempo está se esgotando, meus caros! A voz grave parecia ressoar não apenas no ar, mas dentro dele, como se soubesse a verdade horrenda que todos estavam evitando. Tiago estava quase no chão, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Você não sabe do que está falando? Ele soou mais nervoso do que nunca. O rosto dele estava pálido e seu corpo tremia. Ah, mas eu sei. Você sempre teve medo que a verdade viesse à tona. A figura encapuzada sorriu, uma expressão tão cruel que Heitor se hinou para trás. Então, outro tiro ecoou, não no ar, mas um barulho forte quebrando a tensão. É uma porta se abrindo à força, e entre a fumaça e o caos da festa, uma mulher entrou. Não era uma convidada qualquer. Era Ana, a funcionária que havia se oposto a Laura. Seu vestido dourado, agora manchado de sujeira e lágrimas. Mas o que a tornava especial eram os documentos que ela segurava nas mãos. Eu não posso mais ficar calada. Eles precisam saber a verdade. Não, não, não! Tiago gritou, sua voz carregada de desespero. Ele se virou para Ana, uma mistura de raiva e súplica no olhar. O que você está fazendo? Ela não hesitou. Seu jogo acabou. Eu sei sobre a fraude, sobre os contratos, e que você nunca foi o irmão que Heitor pensou que era. Você planificou tudo. O salão silenciou. Os olhares se voltaram para Tiago. Cada palavra de Ana era um golpe, e Heitor sentiu que o chão se movia. Como assim? Ele nunca foi o que parecia. Tiago tentou se defender, mas as palavras falharam. O olhar de Heitor estava fixo nele. Um turbilhão de emoções tomava conta dele. É verdade, Tiago? Você é um golpe baixo pessoal e financeiro? Tudo que você fez, as manipulações, eram todas suas? Tiago balançou a cabeça, sua expressão revelando pânico. Não é isso que parece. Por favor, escutem. Mas o desespero dele ficou visível quando Ana levantou os documentos, exibindo contratos, nomes, tudo jogado na cara de Heitor. Era como se um feixe de luz estivesse sendo jogado sobre um objeto obscuro. Então, a figura encapuzada, ainda presente e observando, murmurou com um sorriso sádico. Isso é só o começo. A verdade é muito mais profunda do que uma simples traição. Tiago não só mentiu sobre ser seu irmão. Ele não é o que você pensou que era. Ele é, ela é. O que ela ia dizer? O tempo parecia ter parado. Heitor estava em estado de choque. Não! Aguarda um pouco! Ele olhou para Laura e um novo horror se abateu sobre ele. Ele não pode ser. Mas antes que ele pudesse concluir o pensamento, o colapso aconteceu. O teto começou a rangir e uma parte dele desabou. O caos reinou novamente e pessoas começaram a gritar, o salão se transformando em um pânico em massa. Laura, precisamos sair! Ele gritou, agarrando o braço dela, mas ela não se movia. Seus olhos estavam fixos em Tiago. E ele soube que, naquele instante, tudo havia mudado. As verdades, os enigmas, as mentiras estavam prestes a ser desvendadas. E no centro disso tudo, a própria natureza de quem eles eram estava prestes a ser revelada. Uma última visão de Tiago, um semblante de desespero e raiva, fez Heitor entender que nenhum deles estava a salvo. As revelações estavam apenas começando, e o futuro
Não parecia promissor. O que mais os aguardava nas sombras? Qual seria o preço da verdade que agora pulsava em suas vidas? Heitor estava sem palavras. O que Ana acabou de revelar sobre Tiago foi como um soco no estômago. Ele não sabia como reagir. A sala estava cheia de pânico, mas a tensão entre eles três era palpável. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o salão, como se o mundo tivesse parado por um momento. Os rostos de todos estavam voltados para Tiago, esperando uma explicação. "Você está mentindo!" Tiago gritou. Suas mãos tremiam enquanto tentava se manter ereto. "Você não tem provas!" Ana avançou, os documentos ainda em mãos. "Eu tenho tudo aqui. Não adianta você tentar manipular as pessoas, como sempre fez. O jogo acabou, Tiago." Sua determinação era uma chama em meio ao desespero. Uma coragem que fez Heitor admirar as palavras dela. Mas então, o teto começou a tremer novamente. O som de madeira rangendo encheu o espaço, e todos os olhares se voltaram para o teto, que ameaçava desabar. Heitor sentiu o coração disparar. "Temos que sair!" ele gritou. A figura encapuzada sorriu. "Pode ir, mas as consequências virão. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina." Antes que pudesse entender, uma explosão ensurdecedora ocorreu. A porta de uma saída lateral se abriu com um estrondo e o pânico tomou conta. Um homem alto e musculoso entrou, sem aviso. Ele segurava um dispositivo em uma das mãos. "Saia da frente!" gritou. E num piscar de olhos, uma fumaça espessa começou a se espalhar pela sala, ocultando tudo em um pânico caótico. Gritos ecoavam e Heitor segurou a mão de Laura, puxando-a em direção à saída. Eles correram, mas os gritos de Tiago e Ana os pararam. "Heitor!" Ana gritou, sua voz cheia de desespero. "Você não pode ir! A verdade está aqui!" Ele hesitou, mas a fumaça escurecia a visão e o instinto de sobrevivência falou mais alto. "Desculpe, não posso!" Ele e Laura correram, deixando a cena caótica para trás. Mas havia algo naquela cena que não saía da cabeça dele. Enquanto fugia, uma sensação de que estavam sendo seguidos o invadiu. O som de passos rápidos ecoava atrás deles. Heitor olhou para trás, mas tudo o que viu foi a fumaça densa e as sombras dançando no caos. Quando finalmente chegaram a um corredor mais estreito, a figura encapuzada apareceu à sua frente. "Você não pode se esconder da verdade, Heitor. Ela sempre vem à tona e virá por meio de você." A voz era sombria, cheia de promessas e ameaças. Heitor parou, o coração na garganta. O que ela queria dizer? O que sabiam sobre ele que ele não sabia? Foi então que tudo mudou. De trás da figura, um flash de luz iluminou o ambiente. Era um vídeo sendo projetado na parede ao lado. A imagem de Tiago e uma mulher desconhecida apareceu. Ele a segurava firme pela cintura e sussurrava algo em seu ouvido. O olhar dela era de adoração, mas o vislumbre seguinte fez Heitor sentir que o chão estava escorregando debaixo de seus pés. "Você não pode fazer isso, Tiago. Imagine o que pode acontecer se a verdade sair." As palavras murmuradas, lidas em letras miúdas no canto do vídeo, foram como um golpe. O rosto da mulher se virou e Heitor reconheceu. Era Laura. As imagens giraram, revelando um relacionamento oculto entre Tiago e Laura, algo que ele jamais esperaria. Heitor sentiu como se tivesse sido atingido por um trator. "Laura, não pode ser!" Que sussurrou, a dor latejando dentro dele. A confusão, a traição.
O que estava acontecendo? Era um jogo cruel? Ou apenas mais uma manipulação? No final, todos vão se revelar quem realmente são, a figura encapuzada disse, suas palavras ecoando em sua mente. E assim, enquanto a fumaça aumentava e tudo ao seu redor desmoronava, Heitor se viu perdido em um mar de confusão, sem saber em quem confiar ou que verdades obscuras ainda estavam por vir. O passado estava prestes a desmoronar e a verdade estava mais próxima do que ele pensava. O que mais ele não sabia? E o que aconteceria quando tudo finalmente viesse à tona? Heitor estava em um turbilhão. A fumaça espessa os envolvia, enquanto as imagens de Tiago na tela giravam em sua mente. A revelação de Ana reverberava como um eco aterrador. Ele não pode ser. A dor cortava como uma lâmina, e o desespero apertava seu coração. Laura estava parada ao seu lado, os olhos arregalados, enquanto a verdade se desenrolava diante deles. "Precisamos sair!" ele gritou, puxando Laura. Mas a expressão dela dizia que algo havia mudado. Naquele momento de caos, ela parecia distante. "Heitor, espere!" Sua voz tinha um peso que fez seu coração disparar. Olha! O que ela viu foi algo que poderia mudar tudo novamente. No meio da fumaça, na obscuridade, a figura encapuzada começou a projetar mais imagens. Faces conhecidas surgiram. Colegas de trabalho, amigos, e ali estava Ana abraçando Tiago. Mas a expressão dela era diferente, um olhar cúmplice que doía em Heitor. De repente, a verdade deslizou pela sombra, um novo golpe implacável. "Você não sabia, sabia? Ana e Tiago estavam juntos há todo esse tempo. Eles planejavam tudo." Laura murmurou, a dor se refletindo em cada sílaba que saía de sua boca. Heitor ficou paralisado, o choque tomando conta dele. "Não pode ser! Não pode!" "Pois é, Heitor. Controle, poder. Eles estavam por trás de tudo." A figura encapuzada fez uma pausa dramática, então continuou, como se estivesse se divertindo. "A verdade está nesse jogo, e parece que você foi apenas uma peça, uma mera peça." O calor aumentava, e Heitor sentiu seu mundo desabar novamente. Como poderia ter sido tão ingênuo? "Cala a boca! Você não sabe nada sobre o que estamos fazendo." Tiago finalmente encontrou coragem para gritar, mas o pânico em sua voz era evidente. Ainda enganando seu irmão, a figura se aproximou, e a fumaça parecia a cortina, escondendo segredos. "Se você soubesse a verdade sobre os negócios, o que realmente acontece por trás das cortinas. Mas você vai descobrir." E então, em meio a esse caos, os ruídos começaram a mudar. Heitor sentiu que algo estava errado, um alerta ecoando em sua mente. A porta dos fundos se abriu abruptamente, e um grupo de homens uniformizados entrou. Com armas em punho, o ambiente se transformou em um campo de batalha. O ambiente que era uma festa, agora era um local de pânico, com gritos e pessoas correndo. "Todos para o chão! É um assalto!" gritou um dos homens, e o salão inteiro explodiu em pânico. Heitor olhou para Laura, que claramente estava tão confusa quanto ele. O que estava acontecendo? A última coisa que precisavam era de mais caos. O corpo de Tiago tremia ao lado deles, suas mentiras voltando à superfície. "Ele sabe! Ele sabe de tudo!" Tiago gritou para os homens. "O quê?" Heitor não conseguia compreender. As engrenagens da traição giravam num ritmo acelerado. A situação estava prestes a ficar ainda mais perigosa. "Quantas pessoas você traiu, Tiago?" perguntou a figura encapuzada,
agora rindo. E quantas pessoas você terá que perder para fazer isso tudo parar? E nesse instante, a tensão se rompeu com um grito estrondoso. Heitor, sem pensar, se lançou em direção à porta, puxando Laura para junto dele enquanto os homens começaram a dominar o espaço. Ele sentiu as mãos dela, quentes e desesperadas, segurando. Vamos, temos que sair daqui. Ele empurrou a fumaça para o lado, buscando uma saída, mas a estrada estava bloqueada. E ao olhar para trás, ele viu algo que congelou seu sangue. Ana, agora com uma expressão de crueldade, estava de mãos dadas com Tiago, ambos rindo como se estivessem no controle. Você sempre foi tão previsível, Heitor. A palavra previsível cortou como lâmina, e ele sentiu seu coração afundar. O pânico se misturou com a raiva. Que tipo de jogo era aquele? E enquanto a realidade se desmoronava, a figura encapuzada sussurrou. E ouso dizer que isso é apenas o princípio. Está tudo conectado, Heitor. O que você realmente sabe sobre o que sempre esteve à sua volta. E assim, enquanto o caos se intensificava e a fumaça pairava, mais perguntas pairavam no ar, absorvendo seu espaço, deixando o rastro de incerteza e angústia. Que segredos ainda restavam a serem desvendados? E o que mais estava por trás da fachada que ele sempre acreditou? Em meio a tudo isso, a verdade esperava por ele. E, como sempre, tinha um preço. Heitor puxou Laura pela mão, seus corações disparando enquanto o pânico tomava conta do salão. A fumaça se espalhava, e os gritos ecoavam como um mantra de desespero. Precisamos sair, disse ele, olhando rapidamente para Tiago e Ana, que pareciam absortos em seu próprio jogo. As revelações ainda estavam frescas em sua mente. Todas as mentiras, todas as manipulações. Mas o que mais eles estavam escondendo? Não podemos ficar aqui, Laura respondeu, seu olhar fixo na figura encapuzada que ainda se divertia com o caos que havia causado. Heitor estava pronto para correr, mas algo estava pronto para estourar ainda mais. Ele sentiu um aperto no peito, a dor da traição pulando como um tambor dentro dele. Olha, Laura apontou para o canto onde os homens armados agora lutavam com a multidão. Era uma cena de tirar o fôlego. A figura ameaçadora parecia estar no controle, mas as expressões em cada rosto mostravam outra história. Uma história de desespero e traição. Isso é um pesadelo, Heitor gritou, tentando manter o foco. Antes que pudessem reagir, Ana, de repente, enfrentou Tiago, seu rosto mudando de raiva para tristeza. Ela gritou, eu fiz isso por você, Tiago. Por que não me contou a verdade? Tiago não respondeu. Os olhos dele estavam perdidos, e Heitor percebeu que a máscara havia caído. A fumaça asfixiante rugia ao redor deles, enquanto a verdade estava sendo desenterrada numa velocidade aterrorizante. Chega! Tiago finalmente bradou, a determinação retornando à sua voz. Eu vou me livrar de tudo isso. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. E em um impulso desesperado, ele avançou em direção à figura encapuzada, como se pretendesse interromper o que claramente havia se tornado um jogo fatal. A figura riu, um som vazio e cruel. Você realmente acha que pode escapar? A verdade não perdoa, Tiago. Heitor olhou para Laura. A expressão dela estava feroz e cheia de determinação. Nós podemos fazer isso juntos, Heitor. Precisamos enfrentar a verdade e não deixar que ele continue enganando as pessoas. Neste instante, Heitor percebeu que a solução não era correr. Vamos descobrir a verdade de uma vez por todas. Ele se virou para Ana. Você sabe mais. Mostre-nos os documentos.
É hora da verdade. Ana hesitou, mas a coragem a invadiu. Está bem, eu não quero ser manipulada mais. Com isso, ela jogou as folhas no chão, as revelações dançando diante deles. Os homens ainda lutavam, e embora o pânico reinasse, havia uma força ali, uma esperança. Laura e Heitor trocaram um olhar cheio de significado. A única maneira de deter Tiago e a figura encapuzada era desmantelar suas mentiras, exercendo a verdade. Agora, vamos, todos! Heitor gritou, e eles correram em direção a Tiago. Ao passar, ele encontrou os olhos do irmão e viu, pela primeira vez, um lampejo de dúvida. A figura encapuzada gritou algo obscuro, mas Heitor não se importava mais. Eles estavam juntos na luta. E quando alcançaram Tiago, Heitor sentiu a força do que era verdadeiro. Ele sabia que as consequências viriam, mas a verdade era libertadora. Juntos, enfrentaram a figura, prontos para desmascarar o jogo. E no meio do caos, assim como um rugido de um trovão, o salão tremeu novamente. As paredes pareciam se fechar, mas no fundo de seus corações havia uma luz, uma centelha de esperança. Alguém teria que pagar por tudo. E quem seria o verdadeiro culpado nesse jogo? Heitor sabia que, independentemente do que acontecesse em seguida, a vida deles nunca mais seria a mesma. A verdade tinha um custo e eles estariam prontos para enfrentá-lo. Não importava o que isso significasse. E aí, você chegou até aqui. Agora, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Agora, não vá embora sem inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.